Boa noite. Vamos então elevar o nosso pensamento ao Pai, através da prece ensinada por Jesus, vibrando amorosamente a todos os necessitados do corpo e da alma, a todos os lares, a todos os nossos amigos e principalmente aos nossos inimigos, aqueles que consideramos nossos inimigos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Hoje nós vamos ver uma passagem do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel, uma psicografia do Chico, e vamos complementar também com o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala realmente sobre o perdão, sobre a liberdade. A mensagem se chama Libertemos e ela está relatada no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 1 a 44, que é sobre a ressurreição de Lázaro. Lázaro era irmão de Marta e Maria. Eles eram de Betânia. E Maria foi aquela mulher que havia ungido Jesus com um unguento e enxugado os pés dele com os cabelos. Jesus tinha um amor imenso por esses três. E soube que Lázaro estava doente. E depois de 2 dias, ele parte para a Judéia, parte para a aldeia onde eles viviam. Os discípulos se mostram inquietos com a volta para a Judéia, que Jesus já estava sendo ali perseguido, as pessoas queriam apedrejá-lo por lá. Mas ele fala: Lázaro, o nosso amigo, adormeceu, mas vou despertá-lo. E quando Jesus chega, Lázaro já estava no sepulcro há 4 dias. Ele vai ao encontro das irmãs, Marta e Maria, e elas até falam para o mestre que se o mestre estivesse com eles, o irmão não havia morrido, ele que havia curado ali cegos, leprosos. Então foi feita essa troca, esse comentário, esse desabafo das irmãs. E aí Jesus vai até o sepulcro e diz: tirai a pedra. Marta, a irmã do que estava morto, diz a ele: Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. Jesus lhe diz: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus levantou os olhos para cima e disse: Pai, te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Havia todo um propósito também para isso, Ao dizer essas coisas, gritou em voz alta: Lázaro, vem para fora. O que estivera morto saiu, com os pés amarrados, as mãos enfaixadas e o rosto envolto em um sudário. Jesus lhes diz: soltai-o e deixai-o ir. Então a mensagem se chama Libertemos. Vejam que Jesus libertou Lázaro. É importante pensar que Jesus não apenas arrancou Lázaro à sombra do túmulo, trazendo-o de volta à vida, pede para que seja restituído a liberdade. Olha a importância, a restituição à liberdade.
Desatai-o e o deixai ir, diz o Senhor. O companheiro redivivo deveria estar desalgemado para atender às próprias experiências. Então vamos lá. Jesus não infringiu nenhuma lei física ao trazer Lázaro à vida, ele que estava no sepulcro. Na verdade, Lázaro não estava morto, ele estava num estado de morte aparente, mas ele não estava morto. E quando Jesus o liberta, haveria o trabalho de libertação de Lázaro, o esforço de continuar livre. E é nesse ponto que nós precisamos nos pegar e refletir. Vou ler novamente. O companheiro redivivo deveria estar desagemado para atender às próprias experiências. O bom uso da liberdade, né? Se tornar livre de fato, leve. Quem está leve está sem nenhum peso. Quem está livre não está preso a nenhuma circunstância. Também nós temos, no mundo da própria alma, os que tombam na fossa da negação. Então, se nós não vamos ali ao encontro, à reflexão da nossa necessidade de nos libertarmos dessas garras, nós tombamos aonde? Na negação, porque a gente não enxerga que nós estamos presos a esta ou a outra situação. Nós ficamos mesmo nesse estado de negação. Nós negamos a nossa culpa, né? A gente fala que foi o outro que nos agrediu, mas será que foi ele mesmo que nos agrediu? É que nós nos sentimos agredidos, né? Os que nos dilaceram os ideais, os que nos arrastam à desilusão, os que zombam de nossas esperanças e os que nos lançam em abandono assemelham-se a mortos na cripta de nossas agoniadas recordações. Então, aqui está sendo comparado que nós estamos como mortos mesmo, né? Nós estamos ali dentro de uma gruta, presos ali a essa situação. Principalmente quando se fala da vingança. Lembrá-los é como reavivar velhas úlceras. Muitas vezes a gente até coloca uma pedra, a gente não quer falar sobre a pessoa, né? Fala, nem me fale dessa pessoa, porque a gente acaba revivendo tudo o que aconteceu. Ou seja, estamos presos a um passado, a uma situação que ocorreu lá atrás. Como diz a palavra, é o passado. Só que nós não conseguimos perdoar, nós não conseguimos seguir em frente, nós não conseguimos evoluir. Por que isso aconteceu? Nós temos que tirar de cada evento, de cada lição, um aprendizado. Existe o tempo de sofrer, mas existe o tempo de agradecer, existe o tempo de seguir adiante. Entretanto, para que nos desvencilhemos de semelhantes angústias, é imperioso retirá-los do coração e devolvê-los ao sol da existência, algemas que nos prendem. Veja que Lázaro saiu do túmulo e foi devolvido ao sol da existência. Não basta, porém, esse gesto de libertação para nós. É imprescindível haja de nossa parte auxílio a eles para que se desagrilhoem. Então, da mesma forma que nós temos que sair desse túmulo, dessa gruta e perdoar, ir para o sol, ir para a luz, nós também temos que ajudar aqueles que acreditamos ser os nossos inimigos, para que eles também consigam ir em encontro à luz, para que eles também se libertem. O ato de soltar as algemas, ele nos liberta e liberta também aquele que julgamos o nosso inimigo. Nem condená-los, nem azedar-lhes o sentimento, mas sim exonerá-los de todo compromisso, ajustando-os a si próprio. É uma carta de liberdade, da alforria. Siga seu caminho.
Aqueles que libertamos de qualquer obrigação para conosco, entregando-os à bondade de Deus, mais cedo regressam à luz de compreensão. Então a escolha é dele, né? Vamos respeitar o momento da escolha do outro, né? Não significa que temos que ficar ligados às escolhas dos outros. Então, às vezes, não é o momento de ficarmos ali ligados a essa situação. E temos que deixá-los ir e aguardar o momento dessa pessoa despertar. Toda semente lançada um dia germinará. Por exemplo, né, não revidar. Quando a pessoa cair em si, ela irá levar em conta que não houve revide, que não houve represália de nossa parte. Vamos fazer boas escolhas. Se alguém assim caiu na morte do mal, diante de ti, ajuda-o a refazer-se para o bem. Entretanto, além disso, é preciso também desatá-lo de qualquer constrangimento e deixai-o ir. E do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 12, amai os vossos inimigos. Se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe ainda a outra. Tendes aprendido o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu vos digo para não resistirdes ao mal que se vos quer fazer, mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. E se alguém quer demandar contra vós para tomar vossa túnica, abandonai-lhe ainda a vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilais aquele que quer emprestar de vós. Mateus capítulo 5, versículos 38 a 42. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar o ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a restituir injúria por injúria, insulto por insulto, o que parece a justiça para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Por isso a lei mosaica dizia, olho por olho, dente por dente, lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. É aquilo, né? As pessoas têm em mente que é necessário o revide, né? Nós não podemos deixar de fazer algo. Isso é o comportamento esperado da humanidade. Se alguém nos fere, nós queremos ferir. Está dentro do nosso instinto, porque está muito ligado ao nosso orgulho. Como assim? Ele me feriu, ele falou mal de mim, ele tramou contra mim, ele me caluniou e eu não vou fazer nada, não é? O orgulho bate muito forte. O primeiro impulso, que é meio um instinto ainda animal que nós temos, é o quê? De pular no pescoço da pessoa, de agredir a pessoa, de falar mal, de devolver exatamente o que aconteceu, né? O insulto que sofremos. E muitas vezes nós somos até mais perversos, né? Nós acrescentamos mais, nós deixamos a situação pior ainda do que ela é. E olha que ponto interessante que é trazido do Evangelho. Isso que nós devemos sempre pensar. E são palavras do Cristo, são palavras do Mestre, são ensinamentos e principalmente exemplos que ele nos deixou. Apenas nessa frase, o Cristo veio e disse, restitui o bem pelo mal. O que neutraliza o mal? O bem. É o bem, é o contrário. A gente tem que fazer o contrário. Por isso que está aqui dito,
Se alguém te bater na face direita, apresenta a outra, apresenta a esquerda, não é? Não, é não revidar, é libertar, como vem o texto do Palavra de Vida Eterna. Ele disse mais: não resistais ao mal que se vos quer fazer. Se alguém vos bater sobre uma face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, essa máxima parece uma covardia, porque não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar. E isso sempre por essa causa que faz com que a sua visão não se transporte além do presente. Ou seja, nós estamos presos a uma situação, né? Nós não conseguimos enxergar mais nada quando estamos cegos de orgulho. E é importante lembrarmos que hoje esse duelo, ele é utilizado, né? Nós utilizamos outras armas, né? Havia o duelo físico antigamente, né? Aquela questão do ponto de ongos, duelos, tal. Mas agora as armas são outras. E arrisco a dizer que as armas são tão perversas quanto eram, né? Então, através de uma rede social, de um comentário, fazendo que uma pessoa seja banida de um grupo, de um trabalho. Entretanto, é preciso tomar essa máxima ao pé da letra, não mais que aquela que diz para arrancar o olho, se ele for motivo de escândalo. Desenvolvida em todas as suas consequências, seria condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, tirando-lhes todo o medo. Se não se opusesse um freio às suas agressões, logo todos os bons seriam suas vítimas. Vamos ver a resposta. O instinto de conservação, que é uma lei natural, diz que não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Então, é necessário ter o quê? A prudência, né? A defesa, mas não a vingança. Por essas palavras, portanto, Jesus não interditou a defesa, mas condenou a vingança. Em dizendo que apresentar uma face quando a outra foi batida, é dizer, sob outra forma, que não é preciso restituir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que tende a lhe rebaixar o orgulho. E isso tudo é um aprendizado, é uma mudança de olhar, né? É uma oportunidade de se conhecer, né? Quando alguém nos fere, nós temos a oportunidade de nos examinar, de nos conhecermos, né? Do autoconhecimento e de fazermos o quê? Ao invés de ter esse tempo despendido para a vingança, para essas amarras, que a gente se liberte do orgulho. É uma oportunidade de se burilar, de perdoar, de fazer o bem. Olha a abrangência de ser livre, da liberdade, né? Que é mais glorioso para si ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que ele próprio cometer uma, que vale mais ser enganado do que enganador, estar arruinado do que arruinar os outros. Isto é, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não é outra coisa senão uma manifestação do orgulho. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, pode dar a força de suportar pacientemente os golpes dirigidos contra os nossos interesses e o nosso amor próprio. Por isso, dizemos incessantemente: dirige vossos olhares para a frente. Quanto mais vos eleveis pelo pensamento acima da vida material, menos sereis magoados pelas coisas da terra. E todos esses sentimentos, eles nos prendem à terra. O do ódio, o do egoísmo, esses melindres, da vingança,
a raiva, a perseguição, eles nos prendem à matéria, enquanto que o amor, o perdão, a caridade, a benevolência, a paciência nos tornam, né, mais elevados, né, mais aptos à elevação, ao mundo espiritual. Então, nós temos que ter em mente aqui essa frase, essa mensagem, né, de Emmanuel: libertemos, né? Vamos olhar para frente, vamos confiar no Pai, nas leis divinas, vamos confiar que nada é por acaso. Não passamos por uma situação se não for justa, se não for para o nosso aprendizado, se não for para nos reconciliarmos com aqueles que podemos ter desviado lá atrás, né? Então, vamos libertar o nosso coração e vamos libertar essas pessoas, né? Vamos sair do sepulcro, né? Como disse Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Vamos seguir em frente, vamos adiante, com muito amor no coração, com muita confiança, com muita certeza, né, que Deus está no leme. Vamos fazer a nossa parte, perdoar. Que Jesus nos abençoe. Olá a todos, vamos agradecendo a Deus, a Jesus nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, aos Espíritos amigos, por mais esse dia. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça. Na semana passada nós estávamos falando sobre o orgulho, sobre a vaidade, a humildade, e vimos que a maior parte dos nossos males, das nossas angústias, tem a sua raiz ali no orgulho, né? E o orgulho nos leva a termos uma visão sobre nós mesmos acima daquilo que de fato nós somos. E podemos nos considerar superiores àqueles com os quais convivemos. E nós vimos o quanto o orgulho ele exige de nós, ele nos convida a esse olhar bastante atento, corajoso, sincero, para que nós possamos perceber como nós somos, quem nós somos, né? Como foi dito na semana passada, para não nos acharmos nem melhores nem piores do que ninguém. E o livro As Dores da Alma, que é pelo Espírito Hamed, ele também fala um pouquinho sobre orgulho. Ele nos diz: desprezar é sentir ou manifestar desconsideração por alguém ou por alguma coisa. Portanto, é uma atitude sempre inadequada nas estradas da nossa existência evolutiva. Menosprezar é um sentimento pelo qual nos colocamos acima de tudo e de todos, avaliando com arrogância os acontecimentos e os fatos do alto da torre do castelo do nosso orgulho. A nenhuma coisa ou criatura deve-se atribuir o termo desprezível, pois tudo que existe sobre a terra é criação de Deus. Logo, é útil e proveitosa, mesmo que agora não possamos compreender o seu real significado. Talvez não entendamos de imediato o nosso papel na vida, mas podemos ter a certeza de que todos somos importantes e todos fomos convocados a dar a nossa contribuição ao universo. Então ele deixa claro que todos nós estamos ali ligados, né? Que todos, humanos ou não, há uma função ali no universo, né? E que nós lembramos até do Pai Nosso, quando fala Pai Nosso, né? Ele é meu Pai, Ele é pai daquele que eu amo, Ele é pai daquele que tem dificuldade, Ele é pai do vizinho. Então é um Deus que é pai de todos nós. Então, e também que todos nós temos a nossa tarefa, né? A cada um de nós existe ali a confiança desse Deus, desse Pai,
que é justiça, mas também é misericórdia, né? Que educa, né? Que nos orienta, que nos ampara. Então é importante até pensarmos o que eu tenho feito ali na minha existência, né? O que a vida, o que Deus espera de mim. E essa preocupação, ela às vezes é tão grande com aquilo que nós gostaríamos de fazer, com aquilo que nós ainda não temos, ainda não conseguimos. Mas o primeiro passo seria percebermos aonde nós já estamos, o que é que nós já temos, qual é a família em que eu estou, qual é a profissão que eu estou, qual o meio que vivo, e fazermos o melhor que pudermos onde nós já estamos. E não pensarmos somente naquilo que nós gostaríamos de ser, gostaríamos de ter, onde gostaríamos de estar, né? Ele diz: a cada instante estamos criando impressões muito fortes na atmosfera espiritual, emocional, mental e física da comunidade onde vivemos. Todo o envolvimento na vida tem um propósito determinado, cujo entendimento, além de esclarecer nosso valor pessoal, favorecerá o amor, o respeito, a aceitação de cada um de nossos semelhantes. Então, à medida que nós temos essa noção, essa ideia de que a todo instante nós estamos criando impressões, junto conosco nós estamos levando a nossa vibração, o nosso pensamento, né? Nós estamos influenciando. Se temos essa noção, isso também nos mostra ali a responsabilidade que isso gera, mas igualmente o que podemos fazer ali de bom, né? Então, às vezes, um gesto, por menor que seja, um telefonema, ouvir alguém, ou mesmo silêncio, isso pode ser extremamente importante para alguém que naquele momento precisa desse momento de atenção. Então, para nós talvez seja uma coisa muito pequena, pouco relevante, mas como ele diz, a todo momento nós estamos influenciando. E o oposto também é verdadeiro. Às vezes uma atitude que aparentemente ninguém vê, a atitude silenciosa, ela também pode influenciar alguém negativamente, porque os outros podem, mesmo que a gente não queira, mesmo que nós não tenhamos essa intenção, a todo momento nós podemos ser espelhos ali, né? Ou positiva ou negativamente. E é o que ele diz, que esse nosso envolvimento na vida, né? Se percebermos ali então o valor que tem ali a nossa presença, isso vai ajudar a desenvolver também um amor, um respeito e a aceitação dos nossos semelhantes. Tanto que o Frei Fabiano, ele fala sobre isso, sobre a tolerância, em que ele diz: aceitar os outros como os outros são. Isso é tolerância. Não tenho o direito de exigir que os outros se enquadrem perfeitamente no meu modelo de vida. Tolerar para respeitar. Respeitar para compreender. Compreender para amar. Então, muito interessante isso, porque o que dificulta em grande parte as nossas relações é ali o nosso orgulho, a nossa vaidade. Queremos exigir que os outros se enquadrem, como ele diz aqui, no nosso modo de ser. E nós pensamos, como eu vou conseguir amar um dia? Esse amor mais puro, mais profundo. Mas é bem interessante essa colocação dele, em que ele deixa claro que antes do amor, nós temos que respeitar. E antes do respeito, nós temos que tolerar. Então, uma meta pode ser tolerar para respeitarmos, e do respeito, sim, o amor. Então, ele diz: tolerar para respeitar, respeitar para compreender, compreender para amar. O livro ainda nos diz, apesar de sermos únicos, todos somos criados para contribuir coletivamente no mundo e para usar as possibilidades da nossa singularidade. Nosso orgulho quer transformar-nos em super-homens
fazendo-nos sentir heroicamente estressados, induzindo-nos a ser cuidadores e juízes dos métodos de evolução da vida excelsa, e com arrogância nomear os outros como desprezíveis, ociosos, improdutíveis e inúteis. Vejam que interessante, que o orgulho pode nos querer mostrarmos como heróis, aquelas pessoas que o todo o tempo estão estressadas, tanto que ele fala de os super-homens heroicamente estressados. Precisamos mostrar para o mundo que nós não paramos, que somos ativos, né? O problema é quando isso se transforma ali, esse heroicamente ativo se transforma em olhar para os outros e o tempo todo julgar que as pessoas são desprezíveis, que elas não trabalham, que elas não produzem, que elas não são úteis, né? Então viramos ali aquelas pessoas extremamente atarefadas, talvez até para fugir de nós mesmos, né? E a pandemia trouxe isso, ele nos obrigou a ter esse silêncio, né? Um pouco desse reencontro conosco mesmo, na medida em que tivemos mais tempo, talvez ficamos mais sozinhos. Então o orgulho pode nos transformar em pessoas heroicamente estressadas. Ele diz: nós poderemos agir no processo de formação e progresso das criaturas, nunca forçar o processo ou criticar o seu andamento. Ele quer dizer que nós podemos ajudar os outros, né? Mas que cada um ali tem o seu tempo, que ninguém pode forçar ali a evolução do outro. Tanto que a própria palavra ajudar, se pensarmos, é exatamente isso, ajudar. Ajudar não significa resolver, não significa determinar, né? Porque talvez até com a melhor com uma boa vontade, nós queremos que as pessoas façam aquilo que julgamos que é o correto, né? Queremos que elas percebam determinadas coisas, mas como foi dito, cada um tem ali seu tempo, né? Cada um tem o seu período de maturação, de perceber, assim como tem muitas coisas que, se percebemos hoje, há tantas outras que nós ainda iremos aprender ao longo do tempo, ao longo das experiências que ainda nós passaremos, né? Então, por mais que nós amemos alguém, devemos ajudar, devemos ali estar do lado, mas cuidado para que nós não exijamos do outro uma atitude que talvez até nós ainda não tenhamos conquistado, né? Até porque isso gera ali frustrações constantes quando nós temos essa necessidade do controle da vida do outro, o tempo todo fiscalizando, julgando, cobrando, como se tivéssemos ali na mão uma verdadeira cartilha daquilo que é certo ou daquilo que é errado. Ele ainda diz: para ser bom mestre, não é preciso fazer seguidores ou discípulo, nem mesmo possuir cortejos ou comitivas, mas simplesmente fazer com que cada ser descubra em si mesmo o seu próprio guia. Não devemos ditar nossas regras aos indivíduos, mas fazer com que eles tomem consciência de seus valores internos, senso, emoções, sentimentos, e que passem a usá-los sempre que necessário. Essa é a função dos que querem ajudar ao progresso espiritual dos outros. Então, mais uma vez, ele reforça que a melhor maneira de nós ajudarmos alguém é permitir, estimular que essa pessoa, ela se ajude, né? Que ela descubra ali os seus valores, os seus recursos, né? Que com o tempo, como diz Paulo, nós possamos ser os médicos de nós mesmos, né? Até que um dia a gente fale também como ele, né? Que já não sou eu que vivo em Cristo, mas o Cristo que vive em mim. Então, a melhor maneira de ajudarmos alguém é despertarmos no outro ali, para que ele procure se ajudar, para que ele procure se fortalecer. Se não agimos como aqueles pais que, seja na infância, seja na adolescência, seja até na vida adulta, eles querem super proteger os filhos, fazem a lição pelos filhos, fazem tudo, evitam qualquer dissabor ali dos filhos, qualquer decepção. E com isso esses filhos não crescem, né?
não ficam emocionalmente imaturos, ficam na infância, né, emocional. Então nós devemos ajudar, mas acima de tudo, estimular para que cada um perceba o valor que tem, né, que perceba naturalmente, como foi dito antes, as dificuldades, o orgulho, a vaidade, mas que também haja ali o estímulo para que cada um se sinta ali filho de Deus, merecedor de respeito, de amparo, e que ele possa ali despertar as potencialidades, né, que todos nós trazemos ali dentro de nós. E ele fala, né, uma vez mais, dos orgulhosos, que eles se utilizam de um ímpeto e interesse por tudo aquilo que se convencionou chamar de certo ou errado, porque isso lhes proporciona uma fictícia cartilha do bem em que, ao manuseá-la, possam encontrar os instrumentos para manipular e dominar, e assim se sintam ocupados numa posição de inquestionável autoridade. Quase sempre se autodenominam bem-intencionados. Então veja, nós podemos até nos denominar, mas eu tenho uma melhor das intenções, mas sempre pensarmos, essa atitude em relação ao outro, eu de fato quero o bem do outro ou eu quero o meu bem? Eu quero que ele cresça ou quero que ele faça aquilo que eu desejo? Então é sempre nos perguntarmos qual é a minha intenção ali atrás daquela atitude. Ele diz, né? O ser amadurecido, ele tem a habilidade de perceber os processos pelos quais a evolução age em nós. Portanto, ele não controla, mas ele coopera com amor, com a liberdade das leis naturais. Nenhuma pessoa pode realizar a tarefa de outra. As experiências pelos quais passamos em nossa jornada terrena são todas aquelas que mais necessitamos realizar para o nosso aprimoramento espiritual. Então, da mesma maneira que ninguém pode fazer aquilo que nos cabe, que é a nossa necessidade de aprendizado, de paciência, até de frustração, para que nós possamos insistir, possamos valorizar. Da mesma maneira que ninguém faz aquilo que nos cabe, nós também não podemos fazer ali a tarefa do outro. Então ele diz que o ser amadurecido, ele vai entender isso e ele vai respeitar então o tempo do outro, e que o outro, no momento adequado, irá fazer aquilo que será bom para a própria evolução dele. Ele diz: nunca amadureceremos se deixarmos os outros pensarem por nós e determinarem as nossas escolhas. Então, se não devemos e não podemos fazer aquilo que cabe aos outros, igualmente nós vamos ter que, ao longo da vida, ir desenvolvendo as nossas escolhas, né? Ainda que, claro, correndo o risco de errar, que isso faz parte do nosso aprendizado, mas é importante fazermos as nossas escolhas. E até nisso o orgulho pode nos prejudicar, na medida em que nós temos medo de errar, que nós não queremos o erro, né? Que não queremos ali o fracasso, e atrás disso pode ter um orgulho muito grande, porque aquele que é humilde, ele tem ali a sua boa intenção e ele não tem esse medo, né? Então, aprendamos ali a tomar as decisões, a escolher os caminhos, sempre pedindo a Deus, aos espíritos amigos, ao nosso Espírito protetor que nos intua, para que possamos ali fazer as melhores escolhas, né? Nós vamos encerrando, e como o texto é bastante longo, nós somos aqui e ali pensando em alguns pontos que nós julgamos que seria interessante para essa reflexão, né? Então vamos encerrando uma vez mais, sempre gratos ao Criador da vida, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre. Que Deus nos fortaleça, ampare a todas as famílias, a todos os lares da terra, ampare ao nosso lar, ampare a todos os que sofrem do corpo e da alma. Que luz se faça na terra, que luz se faça em nossa família, que luz se faça em todas as famílias, que luz se faça dentro de cada um de nós. Graças a Deus, graças a Jesus.